Evangelho de João, capítulo de número 4. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu te peço, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor fale ao coração dos teus filhos através da tua palavra, e que toda a honra e toda a glória seja tão somente para ti. Amém. E graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela mexe com o homem até os dias de hoje. É certo que Jesus, quando ele inicia o seu ministério, e ele começa a pregar, e ele começa a ensinar e pregar com autoridade e vida de Deus, porque quando Jesus desce do monte, aonde ele pregou, Mateus capítulo de número 7, depois daquele ensino, as pessoas se reúnem, param e dizem: este homem é verdadeiramente alguém diferente, alguém especial, porque ele não prega como os fariseus, ele não prega como os escribas. Nós sentimos que dele vem unção e autoridade da parte de Deus. E Jesus, através dos seus ensinamentos, ele começa a arrastar multidões. Pessoas começam a seguir a Jesus. E Jesus começa a incomodar os religiosos e os líderes da igreja daquela época. Porque Jesus está pregando a palavra de Deus. Jesus está indo contra um sistema que João já havia iniciado esse ministério. Só que eles mataram João. Eles arrancaram a cabeça de João. Então, na cabeça dos escribas, dos fariseus, dos líderes religiosos, está mais ou menos assim: eliminamos João, tiramos João de circulação, e agora aparece um outro homem, um tal de Jesus. Vamos matar ele também. Vamos tirar Jesus de circulação também. Precisamos acabar com o ministério deste homem. E Jesus, ali sentindo que a perseguição iria começar, a palavra do Senhor fala que ele se retira da Judéia e vai para a Galiléia. Porque Jesus está iniciando o seu ministério. Jesus está apenas começando. Jesus precisa de mais ou menos 3 anos ainda para treinar os seus discípulos e fazer deles apóstolos, para que seus apóstolos fundem a igreja e para que nós possamos estar aqui nos dias de hoje. Então Jesus, ele foge, ele sai, ele se afasta da Judéia, ele vai para a Galiléia. Ele já não era mais bem-vindo naquele lugar. E no versículo de número 4, que nós lemos, a palavra vai dizer que era-lhe necessário que ele passasse por Samaria. Irmãos, era-lhe necessário aqui, não era uma questão de geografia. Era necessário aqui não quer dizer que Jesus só tinha aquele único caminho para percorrer. Era necessário aqui significa que Jesus, ele tinha algo que lhe dava necessidade de passar por Samaria. Certamente os judeus, eles não percorriam, eles não andavam pelo caminho que Jesus fez. Eles preferiam ir por um caminho um pouco mais longe, mas um caminho que era mais seguro, um caminho que não era tão montanhoso, que era mais reta, então não era tão cansativo, um caminho mais seguro, que não tinha ladrões, salteadores. Mas o principal motivo pelo qual os judeus não passariam pelo caminho que Jesus foi, é porque aquele caminho passava pela cidade de Samaria. E os judeus odiavam os samaritanos. Então eles preferiam ir por um caminho mais longe do que encontrar-se com algum samaritano por aquele caminho. Pois bem, meus irmãos, Jesus, ele segue seu caminho. Um caminho difícil, um caminho tortuoso. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos aqui é: o caminho que era necessário para Jesus não era um caminho confortável.
não era o caminho ideal, não era o caminho mais fácil, mas a Bíblia fala que era necessário. Irmãos, para nós mantermos as nossas famílias nos dias de hoje, precisamos fazer o que é necessário. E o que é necessário às vezes não é confortável, o que é necessário às vezes não é fácil, o que é necessário às vezes não é o ideal, mas nós precisamos manter as nossas famílias. E às vezes dói, e às vezes dói na cara. Mas nós aprendemos com Jesus que o que é necessário fazer, nós precisamos fazer. Jesus chega no seu destino, no poço de Jacó, na porta da entrada da cidade de Samaria, e a primeira coisa que Jesus faz é pedir a seus discípulos que eles entrem na cidade para comprar comida. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus sabia que se seus discípulos estivessem ali com ele, aquilo que Jesus tinha para fazer não seria possível, seus discípulos iriam atrapalhar. Seus discípulos não iriam certamente concordar com a atitude de Jesus de conversar com uma mulher samaritana. Seus discípulos iriam dar pitaco, seus discípulos iriam intervir na conversa. Então Jesus, a primeira atitude que ele toma é fazer com que seus discípulos não estivessem presentes no momento em que Jesus precisasse fazer o que era-lhe necessário. Meus irmãos, Jesus está sozinho, provavelmente em oração, porque Jesus aproveitava todos os momentos que ele tinha para orar, para estar em comunhão com Deus. Quando Jesus olha a uma mulher tirando água do poço, e Jesus olha para aquela mulher e fala assim: me dê um pouco de água. Irmãos, às vezes eu viajo na Bíblia, às vezes eu fico imaginando como Jesus deve ter falado com aquela mulher, a voz doce que Jesus deve ter usado, a suavidade que Jesus deve ter, a gentileza que Jesus deve ter tido ao tratar com aquela mulher. Algumas pessoas falam que aquela mulher foi humilde, mas de humildade não teve nada, ela foi muito, na verdade, foi da arrogância, muita arrogância, porque ela olha para Jesus e ela fala: quem você pensa que é para falar comigo? Você é um judeu, eu sou uma samaritana, eu sou superior a você, e você se dirige a mim? Quem você pensa que é? Jesus olha para aquela mulher e ele vai falar assim: ó, se tu soubesses quem fala contigo, tu me pedirias e eu te daria águas vivas. Meus irmãos, muitas vezes quando nós pregamos a palavra de Deus, nós precisamos contextualizar a palavra. Nós precisamos ensinar, nós precisamos falar um pouco da cultura da época, nós precisamos mostrar como o povo vivia, o que aquilo significava para aquele povo naquela época, e aí trazer a palavra para os nossos dias e aplicar aquilo que Deus quer falar na sua igreja. E isso é fantástico. Só que Jesus, quando ele está falando com aquela mulher, tu me pediria e eu te daria águas vivas. Imediatamente na mente daquela mulher, ela já está entendendo o que Jesus quer falar. Por quê? Porque águas vivas na mente daquele povo tinham um significado muito especial. E Jesus naquele momento está remetendo aquela mulher para Gênesis, capítulo de número 26, quando o pai Abraão, o pai daquela nação, morre, e ele deixa como herança um poço de água para o seu filho Isaque. E Isaque está ali desfrutando daquele poço de água, quando Abimeleque se aproxima dele, e algumas versões bíblicas dizem que Abimeleque roubou o poço de Isaque e mandou Isaque embora. Algo que me chama a atenção nessa história é que a Bíblia fala que Abimeleque, que Isaque, ele não contendeu, ele não brigou, ele foi embora para dentro do deserto. Dentro do deserto, Isaque cava no poço e acha água. E está vivendo bem com seus servos, com a sua família. Só que a Bíblia fala que agora os pastores de Gerar se aproximam de Isaque e falam: essa terra é do nosso Senhor, vai embora. Mais uma vez a Bíblia fala que Isaque ele não contende, ele não briga, ele vai embora.
Entra mais para dentro do deserto, cava um outro poço, acha água, está lá desfrutando do seu poço, da sua água, ele, sua família e seus servos. Os pastores de Gerar voltam para Isaac e falam assim: você ainda está muito próximo de mim, você ainda está muito próximo da terra dos nossos senhores, vai embora. A Bíblia mais uma vez fala que Isaac não compreende. Aleluia. Irmãos, outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que a Bíblia fala que os pastores de Gerar, eles entulharam aquele poço. Eles não queriam aquela água. Isso é o grau mais extremo que uma pessoa pode ter de algo que nós conhecemos como inveja. Porque nós pensamos que inveja é quando eu vejo o pastor com uma camisa bonita, dessa eu quero essa camisa para mim. Então eu saboto o pastor, toma essa camisa para mim porque eu quero usá-la. Mas imagina um irmão que deve usar uma camisa número 2 ou número 3, e essa camisa não serve em mim. Mas eu não quero que o irmão tenha essa camisa bonita. Então eu tomo essa camisa dele, eu vou jogar fora, eu vou dar para outra pessoa, eu vou queimar, mas simplesmente eu não quero que ele tenha. Foi isso que os pastores de Gerar fizeram com Isaac. Eles não queriam aquela água. Isaac não estava incomodando, mas eles tomaram e entulharam. A Bíblia fala que Isaac entra agora para a imensidão do deserto, some no meio do deserto e vai cavar o poço. E agora ele não acha mais água. Todas as tardes os seus servos chegavam diante dele e davam uma péssima notícia: meu senhor, nós cavamos, trabalhamos o dia todo e nada de água. E isso durou dias e semanas e meses. A Bíblia fala então que diante dessa situação, Isaac decide tomar uma decisão, uma atitude. Ele chama Abimeleque. Os irmãos lembram quem era Abimeleque? O ladrão do primeiro poço. E a Bíblia fala que Isaac chama Abimeleque e faz um banquete para Abimeleque, e dá presentes para Abimeleque, e abençoa Abimeleque. Banquete, presentes e bênção para o homem que me roubou, para o homem que pisou no meu calo, para o homem que me ofendeu, para o homem que tirou o sustento da minha família. Deu presente, deu um banquete e abençoou. Meus queridos e amados irmãos, o que tem de gente, pessoas dentro da igreja, estou falando dentro da igreja, presas ao passado, preso a mágoas por falta de perdão. Quando a Bíblia nos ensina a perdoar, irmãos, quando a Bíblia nos ensina a abençoar aqueles que nos maldizem, e a palavra do Senhor é tão poderosa. Esse ato, essa atitude que Isaac tomou foi algo tão poderoso no mundo espiritual, que a Bíblia nos diz exatamente assim: e tendo Abimeleque acabado de sair, chegaram os servos de Isaac e lhe disseram: Senhor, encontramos águas e são águas vivas. Aleluia! Sabe o que significa águas vivas aqui, irmãos? Deus está dizendo para Isaac: roubaram o teu poço, entulharam os teus poços, mas hoje eu lhe dou águas vivas. Águas vivas aqui, irmãos, é quando os servos de Isaac cavaram poços, fluiu a água da terra e nasceu ali um rio. Águas vivas aqui é rios que vão abençoar outras terras, que vão abençoar outros povos, que vão molhar outras plantações, que vão dar de beber a outros animais, que vai matar a sede de outras pessoas. Aleluia! E eu profetizo na tua vida, meu irmão que está aqui nessa noite, Deus vai fazer fluir águas vivas daqui. Deus vai fazer fluir águas vivas nesta igreja, e vocês serão abençoadores. O que Deus tem para te dar é tão grande,
tão poderoso, aleluia, que irá abençoar outras terras, que irá levar bênção para outros, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, quando Deus quer abençoar a casa dele, sabe o que Deus faz, irmãos? Deus abençoa você. Deus abençoa a sua vida, para que você possa ser um abençoador na obra dele. Aí eu te faço uma pergunta nesta noite. Eu não ia nem falar disso, não sei porquê. Eu creio em Deus de propósitos e de princípios. Deus tem um propósito em todas as coisas. Como Deus pode enriquecer uma pessoa que é assim? E assim? Qual o objetivo de Deus? Qual o propósito de Deus disso? Isso é algo pessoal meu. Acredito na força do trabalho, acredito na inteligência do homem, e acredito que se o homem trabalhar, ele vai conseguir, ele vai prosperar. Mas eu prefiro aquilo que Deus tem para dar. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja. Aleluia. Glória. Vamos voltar para João, capítulo de número 4. Jesus olha para aquela mulher e diz assim: se tu soubesses quem fala contigo, tu me pediria e eu te daria mais do que água no poço. Eu te daria águas vivas, a nascente de Nilo. Aí aquela mulher, ela olha para Jesus e fala assim: tu não tem nem o que tirar a água do poço, como tu me darias água? Irmãos, a mulher aqui, ela está numa vibe carnal, quando Jesus está falando de coisas espirituais. Que tem de gente aí no reino de Deus com espírito carnal, não entende as coisas espirituais. Aí Jesus olha para ela e fala assim: mulher, aquele que beber desta água que você tem aí, você está tirando desse poço, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais sede terá. Aleluia. Irmãos, aquele que bebe da água de Jesus, aquele que já esteve na presença de Jesus, nunca mais sede terá. Aí parece que a mulher, acordou, parece que despertou, parece que entendeu. E ela fala assim: Senhor, então me dá dessa água, eu quero dessa água. Aí Jesus olha para ela e fala assim: vai lá e chama o teu marido. Eu não quero entrar na questão teológica do texto. Depois vocês cobram isso aí do pastor Tiago. Ensina para eles aí, pastor. Tem umas 3 ou 4 vertentes de estudo bíblico sobre isso aqui, sobre os maridos dessa abençoada aqui. Mas, irmãos, o que a pergunta que Jesus fez para aquela mulher tem a ver com o contexto da história? E eu me perguntei isso por muito tempo. Senhor Jesus, parece que ele sai totalmente do propósito que ele está dirigindo a conversa, que ele está conduzindo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração: Jesus aqui está entrando na intimidade daquela mulher. Jesus aqui está entrando nas minúcias daquela mulher. E a pergunta que eu te faço nesta noite, igreja, é: Jesus já entrou na tua intimidade? Sabe o que mais íntimo que você tem, que você não conta para ninguém? Sabe aquele pecado que está escondidinho, guardado, que só você sabe? Seu esposo não sabe, sua esposa não sabe, seus filhos não sabem, seu pastor não sabe. É íntimo, é só seu, só você sabe. Pois é, Jesus está batendo na porta do seu coração e está dizendo assim: eu quero participar com você, eu quero entrar nas suas particularidades, eu quero entrar no mais íntimo seu. Glória, aleluia. Irmãos, nos dias de hoje, irmãos, o que nós vimos, irmãos, o que nós estamos presenciando são pessoas que constroem um muro, deixam Deus de um lado, ficam do outro. Quando querem se relacionar com Deus, pulam o muro, se relacionam com Deus. Depois que tem as coisas que querem, pulam o muro de volta e deixa Deus do outro lado do muro. O que Deus está querendo é derrubar esse muro, irmãos. Aleluia. E querendo habitar dentro de você 24 horas através do Santo Espírito.
e ter uma intimidade contigo. Entregue sua vida a Jesus por completo. Seja fervoroso na oração. Comece a ter a prática da leitura bíblica. Irmãos, crente que não ora, crente que não lê a Bíblia, irmãos, não tem comunhão com Deus. É preciso orar, irmãos, ter um momento no dia para orar ao Senhor. É preciso ter um momento para ler a palavra, irmãos. Olha como está a igreja nos dias de hoje, queridos. Porque as pessoas não leem a Bíblia. Porque as pessoas não oram. Precisamos orar. Precisamos interceder. Precisamos clamar. Não é obrigação do meu pastor, não. Não é obrigação dos meus líderes, não. Eles só me ajudam em oração. Pastor, ore por mim. Não é pastor, ore por mim. É pastor, me ajude em oração. Porque eu também estou orando. Precisamos orar, irmãos. Aí, irmãos, aquela mulher, ela muda de conversa. Ela diz a Jesus que quer fazer uma pergunta. Claro que ela quer fazer uma pergunta. Claro que a conversa está incomodando aquela mulher. Claro que ela não está gostando do rumo que Jesus direcionou. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não gostamos de sermos afrontados. Nós não gostamos de sermos colocados contra a parede. As pessoas não gostam que você olhe para ela e fale assim: você está errado, você precisa mudar, você precisa melhorar. As pessoas não gostam, isso é normal, isso é natural do ser humano, irmãos. Isso é uma luta constante. Então aquela mulher olha para Jesus e fala: Jesus, vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre outra coisa? Deixa a minha vida pessoal, minha vida particular que eu vou resolver. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Jesus, pois bem, faça. Meus pais adoravam neste monte. O seu povo fala que o local de adoração é lá no templo de Jerusalém. Como eu já percebi que você é profeta, me diga, onde é o verdadeiro local de adoração? Meu Deus. Aí Jesus olha para aquela mulher e fala assim: a hora vem e já chegou. Irmãos, o que Jesus vai dizer para aquela mulher agora? A frase que Jesus vai pronunciar para aquela mulher agora é um dos pilares da igreja nos dias de hoje. Jesus, naquele momento, ele está estabelecendo um novo formato de adoração. Jesus, naquele momento, ele está estabelecendo um novo modelo de culto que nós seguimos até os dias de hoje. Jesus, naquele momento, ele vai dizer para aquela mulher que não depende mais do lugar onde você está. Seja no monte, seja no templo, seja na igreja, seja na sua casa, independente do lugar em que você esteja, o que depende agora para adorar a Deus é o que está proposto no Senhor. O que depende agora para adorar a Deus é como está a sua vida diante dele. Porque Deus é Espírito. E importa que quem o adore em Espírito e em... Aleluia. É isso que Deus quer nas nossas vidas. É Jesus. Que nós venhamos adorar em Espírito e em verdade. Adorar em verdade, irmãos, é tirar tudo aquilo que está escondido dentro das nossas vidas e nos entregar por inteiro a Ele. As pessoas mandam que nós venhamos a ficar de pé, mas nós queremos ficar de joelhos. Fique. Adorar em verdade é permanecer santo não só dentro da igreja, mas quando nós saímos dessa porta para fora. Adorar em verdade, irmãos, é ter uma vida diante do altar do Senhor 24 horas por dia. Adorar em verdade é honrar ao Senhor em primeiro lugar com as nossas primícias. Isso é adorar em espírito e em verdade. Aí aquela mulher, ela vai olhar para Jesus e vai dizer assim: Senhor, eu sei de todas essas coisas.
Eu conheço as profecias, eu conheço o que está escrito, e eu sei que quando o Messias vier, ele nos anunciará e nos revelará todas essas coisas. Aí Jesus ele olha para aquela mulher e fala: eu sou o Messias, eu sou aquele que as profecias falam. Mais outra vez, Jesus leva aquela mulher para o Antigo Testamento. Em Gênesis capítulo de número 3, quando a palavra vai dizer, quando o próprio Deus vai dizer a Moisés: a angústia do meu povo chegou até a mim e eu desci para livrar. Vai, pois, tu, Moisés, e livra Israel da casa da servidão. Moisés olha para Deus e fala: mas Senhor, quem sou eu para fazer isso? Israel está há 400 anos como escravo nas mãos do faraó. Quem sou eu para fazer isso? E Deus pergunta para ele: quem disse que é você? A oração do irmão Marivaldo é Marivaldo, né? Aqui foi o Espírito Santo falou comigo na hora. Eu não sou digno de orar pelo pregador, o Senhor falou isso. E quem disse para o Senhor que eu sou digno de estar aqui? Glória a Deus! Eu não sou digno de nada, irmãos. É Deus nas nossas vidas que nos capacita. Os nossos talentos. Se nós temos alguma honra, se nós temos alguma coisa de bom, é Deus. Glória! Sem Deus nas nossas vidas não somos nada. Deus tem nos dado lições sobre isso. Nós não somos nada se não for a presença de Deus nas nossas vidas. Precisamos do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Clamar por misericórdia e por graça. Essa tem que ser a nossa oração diária. Porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pequeninos e precisamos de Deus sobre as nossas vidas. Então Deus vai falar para Moisés: Moisés, você não é nada, meu filho, você é o vaso que eu vou usar. Vai lá. Aí Moisés fala assim: Senhor, mas quando eu chegar na presença de Faraó e na presença daquele povo, quem eu vou dizer que o Senhor é? Glória. Aí Deus fala: eu. Glória, glória a Jesus. Aleluia. Posso te convidar para ficar de pé, aqueles que podem para nós. Aleluia. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Eu sou, diz o Senhor, o grande Yahvé, o grande Yahshua do povo de Israel, da antiga aliança, mas que olhou para a minha vida, olhou para você, meu irmão, e nos amou, e mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em uma cruz por mim e por você. Eu sou o pé da letra para aquele povo judeu. Significava: eu sou aquilo que você precisar que eu seja. Deus ainda nos dias de hoje, meu irmão e minha irmã, Ele é aquilo que nós precisamos que Ele seja para as nossas vidas. Aleluia. Se você tiver fome, Ele é o seu pão. Aleluia. Se você tiver sede, Ele é a água para te saciar. Se você estiver sozinho na solidão, o Senhor é a tua companhia. Louvado é o nome do Senhor. Se você se sentir fraco, Ele é a tua força. Se você estiver enfermo, talvez no leito de morte, Ele é a tua cura. Creia nisso, meu irmão. Se você estiver em guerra, em luta espiritual, Ele é a sua vitória. Ele é aquele que te levanta. Deus, Ele é na sua vida aquilo que você precisar que Ele seja. Aleluia.
Santo, santo, santo és tu, Senhor. E aqui está a tua igreja, ó Pai, diante de ti, ó Pai, os teus filhinhos, ó Deus, que tu compraste, Senhor, com o teu sangue naquela cruz, ó Pai. Aqui estão os teus filhinhos amados, ó Deus. Olha para o mais íntimo da vida de cada um deles, ó Pai. Sonda, Senhor Deus, os nossos corações nesta noite, ó Pai. Perdoa, ó Deus, as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Jesus. E recebe diante de ti, ó Pai, o nosso louvor. Recebe diante de ti a nossa oração, Senhor. Nos aproxima de ti, Senhor, porque nós precisamos da tua presença, Senhor. Pai, muitas vezes nas nossas lutas, ó Deus, muitas vezes nas nossas batalhas, nas nossas pelejas, ó Pai, nós não sabemos nem orar, ó Deus, nós não conseguimos nem falar, Senhor, é só lágrimas, ó Deus. Mas a tua palavra nos diz, ó Pai, que nesses momentos, ó Pai, de fraqueza, o teu Santo Espírito intercede por nós com gemidos. Pai Santo e Pai querido, nesta noite eu te apresento as nossas famílias, ó Deus. Toma as nossas famílias em tuas mãos, ó Deus. Alcança os nossos familiares, Senhor. O Senhor sabe como nós temos pregado a tua palavra, ó Deus. Como nós temos dado testemunho, ó Pai. Nos ajuda, Jesus, nos fortalece, ó Pai, para que nós possamos pregar a tua palavra, Pai. Quebrando o coração deste povo, ó Deus, que não quer te ouvir, que não quer te seguir, que não quer te obedecer, ó Pai. Um dia o Senhor há de voltar, Jesus. E este dia está próximo, Pai. E eis aqui a tua igreja, ó Pai. Eis aqui a tua noiva, Senhor. Que nós possamos nos manter firmes diante da tua presença, ó Pai. Que nós possamos nos manter fiel, ó Deus. Que nós não venhamos nunca, Senhor Deus, a negociar a nossa fé, ó Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa este ministério, Pai. Abençoa esta casa de oração, Pai. Também eu apresento, Senhor Deus, o ministério do teu servo, o pastor Ademo, que aqui está. A pastora Patrícia, ó Deus, tome em tuas mãos ali aquela casa de oração, um trabalho difícil, um trabalho árduo, mas o Senhor tem dado graça ao teu servo, ó Pai. Continua a abençoar, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, as famílias pastorais, Senhor Deus. Tome em tuas mãos, Senhor Deus, o pastor Tiago, sua esposa, ó Pai, sua família, os líderes desta casa, ó Pai. Guarda, cuida em ti, ó Pai, continua a dar estratégia para os teus filhos, ó Pai. E como ministro da tua palavra, ó Deus, e como igreja representada aqui na face da terra, ó Pai, eu abençoo este trabalho, ó Deus. Eu abençoo esta igreja, eu abençoo os teus filhos, ó Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louve o Senhor com uma salva de palmas. É para ti, Senhor. É para ti. Louvado e agradecido, santificado e exaltado seja o teu santo nome, agora, todos sempre. Amém. E graças a Deus.